Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo da Quesito a Quesito, a casa para quem quer ficar por dentro do julgamento do Carnaval Carioca. E continuando aí a nossa grande viagem pelos cadernos, que eu não vou negar, eu já estou começando a ficar um pouquinho estafado também, porque já são muitos cadernos que eu já estou olhando, comentando, analisando. Vamos para o nosso sétimo quesito, comissão de frente hoje. Bom, quanto à parte estatística, em relação à comissão de frente e distribuição de notas, se a gente comparar 2025 também, a diferença foi muito pequena. Foram duas notas 10 a menos, de 28 para 26, ainda 54% das notas 10, ainda é muita coisa. E esses dois 10 a menos se tornaram 9,9, tivemos dois 9,9 a mais. Né? E por outro lado, dos 5 9,8 do ano passado, ficou 4, porque um deles virou um 9,7 para Niterói. De resto, tudo igual a 2025, como tem sido a grande toada da Justificando 2026. Né? Se modificou o manual de jogador inteiro para não se modificar muito a parte final da distribuição de notas. Diminuiu uma ou duas notas 10 por quesito, que dentro dos quesitos é ruído. No geral da apuração vai dar uma diferençazinha, vocês vão ver, eu já estou adiantando aí o que vai ser tema da parte final, né, do vídeo de final da Justificando. Vai diminuir aí uns 5% de notas 10 em relação ao ano passado, mas ainda assim num patamar infinitamente superior a 2024, antes do fim do quesito comparativo. Bom, tendo feito essa introdução estatística, como a gente tem feito em todos os quesitos, vamos à análise caderno por caderno, começando, como sempre, do módulo 1, julgadora Cláudia Ribeiro. Vamos lá, porque tem sido também outra toada dessa Justificando 2026. Mais uma julgadora estreante e mais uma chuva de notas 10. 9 de 12, 3/4 das escolas. E todas as outras as outras duas ganharam 9,9. Né? Para não dizer que a jogadora não deu 9,8, ela reservou 9,8 para café com leite acadêmicos de Niterói. Não tem jeito, gente. É uma tendência histórica que a Justificando vem apurando há trocentos anos. Julgador estreante não tem segurança de dar notas baixas. É natural, ele vai descontar menos. Se você coloca uma pancada de estreante junto, o resultado a gente vai tratar nas estatísticas finais lá no último vídeo. Além disso, é tanta nota 10 nesse caderno que, inclusive, sobrou um 10 de difícil compreensão para Portela. Né? Mesmo que a jogadora tenha ficado impactada com o surgimento do negrinho do pastoreio em cima do drone, ANAC, não me escute, por favor. Eu vou até, brincadeiras à parte, particularmente, é uma opinião bem pessoal aqui, eu até achei essa ideia interessante na comissão de frente. E também fiquei impactado quando aconteceu. Eu achei que foi um final um tanto quanto surpreendente. Até que beleza. Mas vamos ser sinceros, o que não faltava naquela comissão era motivo para descontar. A gente podia descontar os cavalinhos de pau, que a estética é duvidosa. A gente podia descontar, como descontou o próximo jogador, os orixás velhos dançando como se tivessem tomado Red Bull. Ou o telão de LED que não disse a que veio. Né? Nem o telão, nem o piso de LED disse a que veio naquela comissão de frente da Portela. Né? Mas é tanto 10 que essa jogadora, que a Cláudia Ribeiro deu, que sobrou 10 até para Portela. Bom, pelo menos, não vamos negar que as justificativas das notas 10 não foram genéricas. Elas foram relativamente individualizadas por escola. O que ao menos demonstra alguma atenção no julgamento e, do ponto de vista dos poucos problemas apontados, porque ela só tirou ponto de 3 escolas, não tem muito o que discutir. Eu acho que a única discussão em relação à justificativa incompleta da Niterói no 10º perdido em apresentação,
porque, segundo a jogadora, abre aspas, ausência de sincronismo prejudicando a performance, fecha aspas. Mas veja, ok, a gente entendeu, né? Não teve ali sincronia na coreografia, na movimentação durante a apresentação, e com isso a performance foi prejudicada, né? Teve um problema ali de performance, ok. Mas não dava para dar um pouco mais de detalhe, né? Onde foi, em que parte da coreografia isso foi percebido, né? E qual foi o impacto que isso causou na comissão? Qual foi o prejuízo à mensagem? Né? Simplesmente ficou meio jogado, né? Ausência de sincronismo prejudicando a performance. Mas fora esse ponto bem isolado do caderno, não há muito o que se discutir em relação às justificativas, seja os descontos, a dosimetria, a pouca dosimetria, porque quase não houve desconto. Mas fica aí, mais uma jogadora estreante, 9 notas 10 mais uma vez. Eu vou ser sincero que eu fico até um pouco... não sei se a palavra certa é decepcionado, mas eu esperava algo um pouco diferente. Porque a entrada da Cláudia no júri, ela foi histórica, porque eu acho que é a primeira vez em décadas que um ex-profissional responsável pelo quesito é chamado para julgar. A Cláudia já foi coreógrafa de comissão de frente na década de 90, foi coreógrafa das comissões do Renato na Mocidade. Né? Então é natural, né, quando a gente vê essa nomeação, que a gente espere um olhar bastante atento às concepções coreográficas. Né? E não foi muito o que aconteceu aqui. Ok, Mangueira e Tuiuti, até que os poucos décimos que ela descontou em concepção. Né? Tanto Tuiuti como Mangueira, também 2 descontos totalmente pertinentes, extremamente entendíveis, 2 comissões bastante contestáveis, mas ficou um gostinho de podia ter sido um pouco mais rígido, principalmente em um ano em que, salvo a Viradouro, as comissões decepcionaram um pouco no geral em seus efeitos, justamente por causa de concepções duvidosas. Bom, vamos para o caderno 2, módulo 2, julgador Tainan Fabiano do Rosário Vieira. Ou Tainan Vieira, como ele foi anunciado pela Liesa ainda em janeiro. Que, como eu já falei no primeiro vídeo, mas eu repito aqui, eu respeito a grafia que o próprio jogador deu do próprio nome no caderno. E o Tainan resolveu colocar o nome completo dele, então eu também coloco aqui o nome completo dele. Mais um jogador estreante e mais uma chuva de notas 10 salpicadas com 9,9 para quem não ganhou 10. No caso aqui foram 7 notas 10, 5 9,9 e é isso. Né? De novo, jogador estreante não tem segurança de dar descontos mais profundos. Eu não posso deixar de abrir as considerações sobre esse caderno sem ressaltar a total falta de bom senso do jogador, para dizer o mínimo, de retirar os décimos de Vila Isabel e Grande Rio pelo simples fato de que a caixa de som tapou a visão do jogador. Veja, nos 2 casos a justificativa é muito clara. Ele tirou ponto porque ele não conseguiu enxergar a comissão por causa da caixa de som. Aí eu pergunto, gente, a culpa da caixa de som tá lá é da escola? A escola tem que adivinhar agora qual é a área que a caixa de som vai ocupar depois dos ensaios técnicos? Porque, veja, nem isso a escola pode prever, porque se você for ensaiar antes, quem vai aos ensaios técnicos na Sapucaí sabe o que eu estou falando. Nos ensaios técnicos, as caixas de som elas são tapadas por propagandas que criam um quadradão muito maior do que a real disposição das caixas de som no dia dos desfiles, quando essas propagandas forem retiradas. Então não tem muito como a escola ficar prevendo qual vai ser a área de visualização do jogador, porque ela não sabe exatamente o que a caixa de som vai tapar. Assim, além disso, agora a escola ainda vai ter que ser responsável por pensar onde a caixa de som vai tapar a visão do jogador. Concordam comigo que acaba sendo uma barreira gigantesca para o próprio processo criativo das escolas? É mais um efeito para tolher a criatividade das escolas. Eu não posso fazer nada
que possa, quem sabe, talvez entrar num ponto cego do jogador por conta da caixa de som. Gente, assim, o manual nos quesitos musicais, o manual do jogador é muito claro ao dizer que as caixas de som são responsabilidade da Liesa e as escolas não podem ser afetadas por problemas afeitos a ela. Particularmente, eu acho que, por analogia, a mesma interpretação também deve ser estendida a qualquer problema que as mesmas causem na visualização da pista pelo jogador. Se o jogador não está vendo a pista de forma completa por causa da caixa de som, a culpa é da Liesa que não posicionou ele direito. A escola não pode ser culpada por isso, gente. As caixas de som são da Liesa e penalizar as escolas por isso, na minha opinião, é um absurdo. E é importante destacar, não é a primeira vez que esse tipo de desconto inaceitável acontece. Se vocês olharem o julgamento da Mocidade em 2019, a Mocidade já perdeu ponto porque o personagem da comissão de frente ficou tapado na visão do jogador pela caixa de som e o jogador tirou ponto por causa disso. Não é a primeira vez, o problema volta a acontecer. Então, assim, particularmente eu acredito que é aqueles casos concretos que deixam explícito a necessidade da alteração do manual do jogador para que se deixe expresso de que a escola não pode ser descontada por problemas de visualização causadas pela caixa de som. Bom, fora as justificativas de Vila Isabel e Grande Rio, é um caderno bem correto, não tem grandes coisas. As justificativas são pertinentes ao quesito. As notas 10 foram justificadas com individualidade. Você entende exatamente o que o jogador viu de interessante em cada uma das comissões para dar o 10. Até a nota 10 do Tuiuti, mesmo que altamente surpreendente pela percepção geral que se teve sobre essa comissão, e interessante ressaltar, foi o único 10 do Tuiuti no quesito inteiro, está bem justificado e é possível entender o raciocínio do jogador que levou a esta nota. Mesmo que discordemos completamente da visão do jogador. Mas o jogador é ele, a Liesa escolheu ele para ser o jogador, nós temos que respeitar a visão subjetiva dele, que está muito bem justificada. Aí é aquilo que eu sempre falo. Mas é a visão que a gente quer para o julgamento ou não quer para o julgamento? Aí é uma discussão que a Liesa tem que fazer para o futuro. A Liesa que olhe o manual do jogador e chegue a essa conclusão. Mas dentro da coerência interna, dentro da coerência da própria cabeça dele no julgamento, o 10 do Tuiuti está bem justificado e a gente tem que aceitar. Ok? Agora, ainda mais por causa do histórico do jogador, que por mais que nunca tenha sido coreógrafo de comissão de frente, como a Cláudia no módulo 1 foi, ele tem várias passagens, tanto na parte artística como na coreografia, até como dançarino, de diversas escolas do Rio de Janeiro. Ele tem uma experiência profissional dentro do carnaval também bastante vasta, mesmo que não seja como coreógrafo principal de uma comissão de frente. Me surpreendeu o fato dele não ter descontado um mísero décimo no subquisito concepção. Normalmente, quando se traz profissionais com experiência no carnaval, eu acredito que a proposta é exatamente a contrária, né? É que eles justamente têm mais atenção às concepções por eles estarem acostumados a trabalhar com elas e poderem julgar com uma base melhor, uma base maior e melhor. Mas não foi isso que aconteceu nem no caderno do módulo 1, nem neste caderno aqui em comissão de frente, né? Mesmo em um ano em que eu repito que a concepção de pelo menos 3 ou 4 comissões de frente foi bastante discutida nos dias seguintes após o desfile. E não foi só por mim, só olhar os fóruns de discussão, imprensa, etc. Para ser justo com o jogador, para não dizer que o julgamento foi completamente omisso em concepção, na Portela, o jogador, de forma muito perspicaz até, percebeu que não fazia sentido apresentar os orixás em suas versões mais velhas dançando numa velocidade estonteante, porque se você for olhar as apresentações da comissão de frente da Portela, quando os orixás entravam, já era segunda metade da apresentação, a velocidade de dança era muito rápida. Eram dinâmicas extremamente rápidas.
Vamos ser sinceros que essas dinâmicas extremamente rápidas são incompatíveis com a dinâmica de representação de dois senhores. As figuras de representação foram os orixás na forma mais velha, como bem colocou o jogador. Isso claramente é um problema de concepção. Até pelo critério, abre aspas, a concepção da comissão de frente e a sua capacidade de entendimento da mensagem passada. Se eu estou colocando um orixá de idade mais idosa, muito rápido, de forma que não é o normal, não é o identificável de uma pessoa idosa, eu estou tendo problema na hora de passar a mensagem que a comissão de frente tem que passar. Isso é um problema de concepção. E não de apresentação, como classificou o jogador. Né? Aliás, já que a gente está falando de Portela, ainda abre uma ligeira discussão sobre a correta dosimetria da Portela nesse caderno. Porque além desse problema de concepção mal encaixado em apresentação, o jogador ainda percebeu uma colisão entre os orixás Oxóssi e Obá durante um deslocamento dos dois para o fundo do tripé. Juntando as duas coisas, até pela dosimetria do resto do caderno, talvez, não é aquela coisa óbvia, tá? É discutível, mas talvez a nota correta aqui fosse 9,8, não 9,9. Seja pelos dois problemas, que poderiam até causar 2 décimos de redução em apresentação, que é o subquisito mais valioso desse quesito, vale 4 pontos. Então, eu posso variar a nota de 3,6 a 4. Seja porque, como eu já mencionei, a correta definição do problema dos orixás idosos é de concepção, e esse problema ficaria como realização e a nota final seria um 9,8. Mas eu relevo, porque se a gente for olhar até o replay, fiz questão de olhar o replay dessa apresentação, essa colisão foi tão leve, na verdade foi um ligeiro esbarrão de acessórios. É até discutível se teve algum prejuízo para a apresentação, foi muito, muito leve. Então eu até relevo e digo que a nota 9,9 é defensável, não há nenhum problema. Mas não deixa de ser uma discussão de dosimetria. Fora a justificativa da Portela, por tudo que eu já falei, e o meu longo argumento em relação às justificativas de Vila Isabel e Grande Rio, que são, na minha visão, inaceitáveis, o resto é um caderno também correto dentro das justificativas dele, dentro da visão que o jogador teve, dentro das várias notas 10 que ele deu. Módulo 3, jogadora Paola Trócoli Novaes, ou simplesmente Paola Novaes também. Esse ano, o caderno da Paola é o exemplo típico de jogador experiente que jogou apenas na zona de segurança das justificativas óbvias e evidentes. Eu gostava muito de dar essa classificação para o Arthur Nunes de enredo, né? Mas o Arthur caiu na quarta-feira de cinza, ele não foi sorteado, né? Mas quando eu terminei de ler o caderno da Paola, eu falei, gente, a Paola fez um curso com o Arthur, porque realmente a percepção geral dessa zona de segurança foi muito grande. Primeiro, apesar de eu falar isso, é muito importante que eu ressalte. Houve um real julgamento. Tanto é que nós só tivemos 5 notas 10. O que, historicamente, é até um número um pouquinho baixo para um quesito que, naturalmente, costuma ter ali em torno de 6, às vezes 7 notas 10, dependendo do jogador. Além disso, das 7 notas que não foram 10, ela deu 2 9,8, quando necessário, mesmo que um deles tenha sido para Niterói. E todas as justificativas, na minha opinião, são incontestáveis. Aquelas que não tem nem o que discutir. Quer exemplo? Imperatriz. O bailarino principal, aquele que fica em cima do piano, deu uma belíssima tropeçada em cima do piano. Foi rápido. Ele soube driblar isso muito bem, mas o prejuízo está lá. Se você olhar com calma a apresentação, você vai ver que realmente houve tropeção e não há o que discutir. Tanto é que nem a própria Imperatriz reclamou. Portela, os orixás surgem sem qualquer tratamento na coreografia, de forma abrupta. Também não há o que discutir.
Mangueira e Tijuca, faltou impacto. E aqui não faltou impacto, é bom ressaltar que por mais polêmica que isso carregue, é muito claramente no manual do jogador um critério de julgamento. Tem que ter impacto, está no manual do jogador. E convenhamos, foram duas comissões insípidas mesmo, né? Tuiuti, as mãos do Olodumare são tão desproporcionais em tamanho que tiram completamente o foco da cena principal que está rolando embaixo. Todo mundo deveria prestar atenção embaixo, mas todo mundo só olha o tamanho da mão do Olodumare em cima. Não tem como discutir isso. Né? E o outro 10º Tuiuti é que, segundo a jogadora, o ápice, que deveria ser a abertura da cabaça, teve dificuldade para abrir e perdeu o efeito. Niterói. O indiscutível trambolismo daqueles tripés que vinham na frente. Né? O que aqueles tripés estavam fazendo, gente? Eles não acrescentavam em nada, só atrapalhavam. E eles não se coordenavam com o resto da comissão. Trambolismo em sua essência. Né? Para quem não sabe, trambolismo é quando a gente fala que os tripés são tão grandes que a coreografia da comissão não justifica o uso deles. Tá? É isso. Aí eu carinhosamente apelido de trambolismo, mas e foi até um nome que acabou meio que pegando. Mas é isso, aqueles tripés ali é um trambolismo clássico. Talvez o único trambolismo discutível do ano. Eu sinceramente não lembro de outro trambolismo. Aliás, desde o ano passado, as escolas estão mais atentas a isso, a tamanho de tripé, até porque agora é claro e muito claramente um critério de julgamento. Expressamente entrou como critério de julgamento esse ano no manual do jogador. Trambolismo é descontável. Em apresentação, tá, gente? Trambolismo é descontável em apresentação. Não é indumentária tripé, acredite se quiser, é em apresentação. E o outro 10º foi porque o nariz de palhaço do palhaço Bozo caiu no meio da apresentação. E aí, gente, o nariz está representando o palhaço. Você identifica que ele é um palhaço pelo nariz. Se o nariz cai, é realmente um problema. Tem que ser descontado. Não há discussão. Tá vendo, gente? Não tem que discutir. Tudo isso aqui não tem que discutir. A bola chega... Zagueiro Adivan. A bola chegou na área, chuta para onde o nariz aponta. Não dá mole para o atacante. É isso. Por sua vez, as justificativas do 10 são explicativas e pertinentes, razoavelmente individualizadas. Você percebe que encaixa para aquela comissão muito bem, não é genérico. Chega a ser um caderno chato de discutir por absoluta falta de assunto. Não deixa de ser um elogio dizer que o jogador chegou a um nível de maturidade a ponto de fazer um julgamento ao mesmo tempo rigoroso e chato por não criar polêmica. Realmente é um ponto de maturidade que poucos jogadores chegam. Módulo 4, jogadora Rafaela Ribeiro. A Rafaela é uma jogadora com longuíssimo e bom histórico no quesito. E justamente por isso, eu acho interessante trazer mais um ponto de discussão criado pela confusão dos inúmeros subquisitos que a Liesa inventou em comissão de frente esse ano. E nesse caso específico, a situação está na Acadêmica de Niterói, mais uma vez. Ela descontou em criatividade o acabamento ruim do tripé. É o mesmo tripé que a Paola descontou para o trambolismo. Normalmente, Rafaela e Paola são duas jogadoras muito atentas ao trambolismo. Né? A Paola decidiu descontar claramente no trambolismo. Né? Claro que ela não escreveu assim, ela escreveu da forma mais correta, mas o tripé não se conecta com o resto da comissão, está ali à toa. A Rafaela decidiu descontar pelo acabamento ruim, dizendo que esse acabamento ruim denotou, abre aspas, uma falta de criatividade plástica, fecha aspas, na idealização do tripé. Aí você diz, mas se o problema está no acabamento ruim, não deveria ser um desconto no subquisito indumentária tripé? Não, gente, acreditem. A jogadora descontou certo no subquisito criatividade. Sabe por quê? Um dos critérios de julgamento do subquisito criatividade abre aspas, a criatividade plástica do elemento cenográfico, caso se utilize,
e da coreografia do corpo de baile com base nas soluções apresentadas. Ela disse que o tripé estava com um acabamento ruim, com falta de criatividade plástica, e não disse a que veio. Criatividade. A jogadora está certa. Tá vendo como às vezes criar complicação, você só enrola mais a situação, né? Já dizia a professora Rosa em 1995, mais vale a simplicidade e a criar mil novidades, né? Então assim, na verdade o samba é a buscar mil novidades e criar complicação, é ainda mais completo o samba, né? Mas a lição, o ditado popular é esse aqui, né? Para que se criar 4 subquisitos? Não tem porquê. Bom, voltando ao caderno da Rafaela, ainda na Niterói, ela descontou em apresentação a quebra do sincronismo do conjunto coreográfico em diferentes momentos, tanto no solo como no tripé. Mas eu acredito que acabou ficando um pouco incompleta essa justificativa, porque faltou detalhar um pouco. Legal, a gente entendeu que houve problemas de sincronia na coreografia em vários momentos. Teria como você dar alguns exemplos, pelo menos? Se forem vários momentos, não seria difícil dar alguns exemplos. Ficou um pouco jogado, né? Se você lê simplesmente a justificativa, você entende o quadro geral. E você entende, assim como a jogadora justificou, que esses problemas de sincronia atrapalharam a comunicação da mensagem a ser passada pela comissão, o que realmente tem que ser descontado. Não há discussão aqui. Eu só acho que faltou um pouquinho mais de detalhe. Ela poderia ser um pouquinho mais detalhada em explicar esses problemas de sincronismo que aconteceram. E também é de se ressaltar aqui a única nota 10 para contestar da comissão de frente da Mangueira, né? Mas a jogadora, segundo a jogadora, na justificativa dela, foi uma apresentação, abre aspas, com excelente sincronia, domínio corporal, teatralidade e impacto visual de acordo com a concepção coreográfica, fecha aspas. Mais uma vez, podemos discordar à vontade, mas a jogadora explicou muito bem que para ela foi perfeita a apresentação, teve impacto, ela se sentiu impactada, teve teatralidade, domínio corporal, ou seja, foi uma apresentação completa. Ela deixou muito claro na justificativa dela isso, né? Discorde-se, concorde-se, a jogadora é ela, mas fica aí registrada a única nota 10 da Mangueira no quesito. Fora esses pontos mais interessantes, que basicamente estão concentrados na Niterói e na Mangueira, né? Outro caderno correto, com justificativas claras, pertinentes, sem polêmicas, foi explicativa para todas as notas 10, inclusive a da Mangueira, como eu expliquei aqui, e basicamente foi um caderno tão correto nesse ponto, que se você olhar as justificativas de Mocidade, Tijuca e Tuiuti, ela relatou basicamente a mesmíssima coisa que a Paola relatou para tirar os mesmos décimos. Não teve muita diferença, quase nenhuma, em relação a Mocidade, Tijuca e Tuiuti, né? Tamanho também é uma jogadora experiente e talvez não de forma tão perfeita quanto a Paola, mas de modo geral também atua nessa zona de segurança que eu falei, daquelas justificativas meio não tem muito como contestar. Tanto é que o que eu mais contestei aqui foi um 10 e apenas uma falta de explicação em uma justificativa. Não tem nada além de muito polêmico disso. Bom, em comissão de frente é isso. Não tem mais muito o que falar. Então vamos para a recomendação para a Aliesa em comissão de frente. E aqui modificou bastante em relação ao ano passado, atualizando junto com as mudanças do manual do jogador. Bom, a primeira continua igual ao ano passado, porque especialmente nos 2 primeiros jogadores, continuamos com essa visão de que faltou julgamento e concepção, né? Então, eu acho que a Aliesa tem que continuar reforçando com os jogadores a necessidade de realmente considerar no julgamento a concepção coreográfica das comissões de frente. Eu ainda acho que é o âmago do quesito. E ainda acredito que, justamente para evidenciar isso, a Aliesa deveria tirar um ponto de apresentação e jogar em concepção. Eu não sei por que a Aliesa colocou 4 pontos para apresentação e 2 pontos para concepção. Justamente, eu acredito que para ressaltar a correta importância da concepção, a apresentação tem que valer 3, concepção tem que valer 3, igualzinho, junto ali com a apresentação.
Segunda recomendação para a Liesa. E essa é a recomendação que eu trago a partir do caso concreto do caderno 2. Colocar no manual do jogador que a escola não pode ser penalizada por problemas de visualização do jogador causadas pelas caixas de som da avenida. Terceira e última recomendação para a Liesa em comissão de frente. Considerar a unificação dos subquisitos indumentária, tripé e criatividade em um subquisito apenas. E diminuindo de 4 para 3 a quantidade de subquisitos. E diminuindo até um pouco a confusão entre eles, como eu demonstrei no caderno da Rafaela. Eu dou a sugestão de que esse subquisito fundido tem o nome de plástica e criatividade. Mas fica aí a discussão, é apenas uma mera sugestão aqui. Mas acho que esse subquisito poderia ser fundido. E aí talvez ficasse até uma possibilidade para a Liesa pensar também, se ela quer continuar dando maior ênfase à apresentação do que à concepção, faz essa fusão, joga a apresentação para 5 pontos, como é a fluência lá em evolução, deixa a concepção com 3, indumentária, tripé e criatividade nesse subquisito fundido com 2. Também é uma possibilidade, fica também aqui a sugestão. Mas eu acho que indumentária, tripé e criatividade poderiam ser fundidos em um subquisito só para diminuir as polêmicas na subdivisão dos subquisitos. É isso, gente. Um abraço a todos. De comissão de frente é só isso. Vamos voltar para falar de fantasias. Abraços.